estamos, né, nessa manhã, tarde, manhã, ainda é manhã. É algo muito especial que veio ao meu coração essa semana. Mas antes, eu ia falar um negócio. O que eu ia falar, gente? Que eu tinha lembrado um negócio. Mas não está na palavra. Vocês já viram, né, que a cabeça... Minha esposa fez aniversário ontem, vocês sabem, né? Mas não vai dar para fazer nada, porque ela está lá no Kids. Mas, às vezes, no culto da noite, se ela ficar, a gente faz um parabéns para ela. Fechou? Quem ficar? Me lembra? Obrigado. Mas, na verdade, essa semana, na quinta-feira, eu estava fazendo a minha devocional como costume, e aí depois eu levei a Angélica na escola, voltei para casa, nós temos uma agenda lá em casa que nós seguimos, e a quinta-feira é o dia que eu separo para estudo, preparação, né? Chama de preparação, é quando eu preparo pregação, preparo mensagem, preparo aula, tudo que eu vou ensinar, compartilhar, eu geralmente faço isso na quinta. E a Aline vai cedo para o centro, porque ela dá atendimento no centro, na quinta-feira. Eu faço isso nas quartas, ela faz nas quintas. E aí eu tinha meditado numa palavra. Na verdade, já construí uma série que eu quero ministrar para vocês, falando sobre fé, sobre graça, sobre entendermos, de fato, as convicções que nós devemos carregar. Dentro de nós, eu tenho percebido uma necessidade da gente entender isso, entender a nossa posição em Cristo, entender o que carregamos, entender o propósito que nós estamos cumprindo aqui. Mas aí, quando eu estava lá sentado, abri meu iPad, abri minha Bíblia para poder escrever, o Senhor falou assim: meu coração não volta lá naquilo que você meditou hoje pela manhã. E foi exatamente esse texto que eu quero pregar para vocês nessa manhã, que está lá em Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 9. O tema da pregação é inspiração ou tropeço. Né, a palavra vai confrontar um pouco a gente a respeito do que a gente tem sido. A gente tem servido de inspiração ou a gente tem sido pedra de tropeço na vida de algumas pessoas. Eu creio que o Senhor tem, né, nos levado a alguns lugares. Hoje pela manhã o irmão testificou algo ao meu coração de que Deus havia falado a ele. Nós vemos de fato o Senhor derramando um fogo sobre nós, sim ou não? Quem concorda comigo? Porque só 3 pessoas falaram sim, né? Então, às vezes, semana que vem é Pentecostes, vocês sabem, né? Dia 8. E aí, se está faltando fogo, a gente aproveita, né? Sim ou não, gente? Mas o fogo, ele tem inúmeras funções, né? O fogo, ele nos acende, nos mantém ligados, nos dá uma coragem. O fogo, de fato, nos impulsiona. Mas o fogo, uma das suas características fortes é a purificação, sim ou não? Então, eu creio que isso é uma obra que o Senhor tem feito. Eu não sei a história de todo mundo que vem aqui todo domingo. Eu não sei do que todos vivem aqui. Uma coisa eu sei, o Senhor sabe. O Senhor sabe do que vivemos na nossa intimidade. O Senhor sabe daqueles que ainda vivem uma vida dupla. E eu acredito que o Senhor nos conduz em algumas coisas justamente por essa razão. Então, o que eu vou compartilhar hoje com vocês tem exatamente esse propósito, né, de ser mais um pouco desse fogo purificador que está aí, transformando todo o nosso ser, sim ou não? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 9. Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 9, a Bíblia diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho, e se fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual te faz tropeçar.
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Somente até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero, Senhor, te render graças nessa manhã pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos, Pai, no teu nome, Jesus, para poder aprender mais da tua palavra, Jesus. Eu sei que o texto que nós acabamos de ver é um texto, Deus, que nos marca. O Senhor ensina no capítulo 18 a respeito da disciplina na vida da igreja. E a minha oração, Senhor, no nome de Jesus, é para que o Senhor, Deus, possa trazer luz em nós. E todos aqueles, Pai, que ainda estão em cima do muro, todos aqueles, Deus, que ainda estão de alguma maneira, Senhor, mantendo alguma prática pecaminosa, Deus, que nós sabemos que pode servir de escândalo, eu peço, Deus, que o Senhor traga luz nessa manhã, para que todos entendam, em nome de Jesus, aquilo que nós devemos deixar. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza em graça. E como fazemos todo domingo, te pedimos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor. Te pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades, Pai, contidas nesse texto. E Deus, isso possa mudar a maneira como vivemos, isso possa mudar, Senhor, no nome de Jesus, toda a nossa prática de vida. Eu oro para que o Senhor me consuma com o teu fogo, para que, Deus, no nome de Jesus, o Senhor me dê intrepidez, ousadia, para falar o que vem do teu coração, Senhor, sem nenhum tipo de medo. Mas, Deus, que a tua mensagem ela possa ser pregada entre nós. É o que nós, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É importante, irmãos, os irmãos entenderem que tudo que eu vou pregar aqui nessa manhã, primeiro, antes de tudo, atinge a minha vida. Eu, como pastor, como líder desse rebanho, eu sou o primeiro que tem que me atentar a respeito do assunto que Jesus vai abordar aqui, que se chama escândalo. Eu tenho muito temor a Deus sobre o que nós edificamos. Eu tenho, na verdade, seguido com isso por um pouco mais de 15 anos, né, de manter meu coração puro de interesses humanos e tornar Cristo conhecido a partir desse ministério. É o que tenho feito, como eu disse, já aí pouco mais de 15 anos. Nesses 2 anos e meio em Dublin é o que nós temos trabalhado, né? Mas nós sabemos, queridos, que no meio da nossa caminhada ministerial nós encontramos com pessoas, nós nos conectamos com elas, e muitas delas, queridos, ganham oportunidade entre nós. Não tem nenhum problema para se desenvolver no propósito de Deus, e até aí não tem nenhum problema. É bom, é importante que todos entendam o seu lugar, entendam a sua função, entendam a palavra que carregam e cresçam, ok? Só que o nosso serviço ao Senhor é uma grande provação para o nosso coração, porque quando nós servimos a Deus, na verdade nós pode parecer que estamos servindo a Deus, mas servir ao nosso ego. O serviço a Deus, na verdade, ele vai provar a quem nós estamos servindo de fato. E nós precisamos ter um coração aprovado diante do Senhor. E é justamente diante desse ensino, ou dessa realidade, que eu gostaria de trazer essa mensagem. Como eu disse, o Senhor trouxe isso ao meu coração na quinta pela manhã. E eu vou voltar lá no texto, como eu tenho o costume de fazer com os irmãos, verso por verso, explicando para vocês o contexto, o que acontece ali, o que Jesus nos transmite, sim ou não. Então vamos voltar lá no verso 1. O texto vai dizer assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é porventura maior no reino dos céus? Os discípulos então procuram a Jesus ali, e naquela conversa ali com Jesus, eles vão apresentar, eles vão demonstrar o coração deles, sim ou não. Eles fazem uma pergunta muito clara para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Irmãos, esses discípulos, eles estavam caminhando lado a lado de Jesus diariamente, mas ainda assim, apesar de estarem ali caminhando com Jesus dia a dia,
nós vemos que ainda havia neles um desejo carnal por posição. E é importante que você seja honesto, que você reconheça. Todos nós temos que ser maduros o suficiente para reconhecermos que o homem, ele é tentado nessa área. Todos nós, homem ou mulher, ser humano, todos nós somos tentados nessa hora. Nós não podemos mentir para nós mesmos com a desculpa de que não somos tentados nisso. Todos nós somos tentados na vaidade, infelizmente. E se nós não vigiarmos, nós queremos posição, nós queremos título, nós queremos reconhecimento, ok? A nossa natureza caída, ela não quer servir, ela quer ser servida. A natureza caída, ela não quer estar por baixo, ela quer estar por cima. A natureza caída, ela não quer ser a última, ela quer ser quem? A primeira. A natureza caída, ela quer glória, ela quer aplausos, ela quer reconhecimento. Nós só vencemos a vaidade em Cristo, nos apropriando da cruz que Ele nos mandou carregar. A cruz, ela toca a nossa vaidade, meus irmãos, e coloca Cristo Jesus como o condutor dos nossos corações. Jesus sabia desse problema nos discípulos, na verdade, Ele sabia desse problema trazer, e na verdade, sabendo desse problema então, Ele vai trazer o ensino de uma forma diferente do que simplesmente confrontar a vaidade. Nós precisamos reconhecer que isso é um problema na vida de todo ser humano. E nós temos, né, que enfrentar de fato a vaidade. Aí você pode pensar assim, mas pastor, se Jesus sabia que os discípulos tinham um problema de vaidade, se Ele sabe que todos nós podemos cair nessa área, por que Ele nos chama? A gente precisa reconhecer, meus irmãos, que o Senhor nos ama, Ele não nos desconsidera. Mesmo sabendo que possa haver dentro do seu coração alguns resquícios de vaidade, Ele te ama, porque Ele já proveu para nós o caminho para vencermos qualquer vaidade. Que caminho é esse? A cruz, é a cruz de Cristo. No texto que nós lemos, nós vemos que Jesus, ao invés de Ele trazer um ensino claro, direto sobre vaidade, Ele vai falar sobre tropeço. Mas por quê? Por que Jesus fala sobre tropeço? Porque deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui nessa manhã. O diabo, ele não consegue paralisar o plano de Deus na sua vida. Ele não consegue impedir o propósito de Deus na sua vida. Ele não consegue, ele não pode. Só existe alguém que pode paralisar o plano, o propósito de Deus na sua vida. Isso se chama você mesmo. A partir do que? Da sua vaidade. Só existe algo que pode fazer o homem cair. E isso se chama vaidade. A Bíblia nos apresenta isso em todas as histórias dos grandes homens de Deus, que infelizmente foram vaidosos e cederam à vaidade. Eles tropeçaram no seu próprio ego. O ego é o maior e grande tropeço que nós podemos cair. E aí, diante disso, nessa presunção que muitas vezes nós podemos ter, né, de fazer uma opção, de fazer uma escolha, em desobediência ao Senhor, em desobediência à palavra de Deus, nós caímos, nós tropeçamos. Só que, meus irmãos, esse tropeço pode ser tropeço para outros, pode ser tropeço para outras pessoas também. E aí eu quero dizer para vocês que o maior problema que a igreja enfrenta hoje não é a perseguição, não é a oportunidade de pregar o evangelho, mas sim o mau testemunho. Você sabia disso? Nunca na história da igreja obtivemos tanta oportunidade. No advento da internet, a sua mensagem chega a qualquer lugar, a várias pessoas. São tantas plataformas que permitem com que isso aconteça. Não querem nos ouvir, mas infelizmente o mau testemunho se torna um impedimento. As pessoas não querem nos ouvir por causa do mau testemunho que muitos crentes já deram.
Isso quer dizer que o problema não está na mensagem, mas no transmissor da mensagem. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, para restaurar a credibilidade da igreja, como transmissora da mensagem do Evangelho, sim ou não? E como que nós podemos fazer isso? Sendo exemplo e não causando tropeço. Eu já falei isso diversas vezes, da maneira como nós edificamos a obra de Deus, a forma que nós servimos a igreja, a maneira como nós fazemos igreja. Eu não tenho problema em ser transparente e rasgado com os irmãos aqui nas mensagens, porque eu presto contas de cada um dos irmãos ao Senhor. E uma coisa eu quero ter a certeza de que no dia em que o Senhor, for julgar as minhas obras, Ele não vai achar falta em mim. É isso que eu tenho, é isso que eu busco. Em que ego de ninguém foi inflado aqui, vaidade de ninguém foi inflada aqui, mentira não foi falada, mas o Evangelho ele foi pregado de ponta a ponta, desde a parte que te edifica, no sentido de te impulsiona, desde a parte que também te limita, no sentido que te poda. O verso 2, Jesus vai dizer assim: Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Preste atenção. Os discípulos perguntam: quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus não vai dizer quem é o maior, se é A, B, C, se é fulano, beltrano, ciclano, entenderam? Ele chama uma criança, ele põe a criança no meio da roda, e a partir do exemplo da criança, ele ensina-lhe para os seus discípulos, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, diz o texto, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome me recebe. Então, Jesus aqui vai ensinar através de um exemplo, através de uma ilustração, que é o exemplo de uma criança. Então, ele chama a criança, ele coloca a criança no meio e nos diz que nós devemos nos converter e nos tornar como uma criança. Olha o que significa ser como criança. Tem alguns que podem estar pensando assim: ah, pastor, então eu já estou cumprindo, vivendo ali na meninice, não assumo minhas responsabilidades, me faço vítima das circunstâncias. Então, mas peraí, então eu estou bem. Jesus aqui não está falando de meninice, de imaturidade. Nós precisamos ser inteligentes, irmãos? Todo mundo aqui estudou interpretação de texto na escola, não é verdade? Ser como... Então, a gente tem que ser inteligente, saber entender o que está nas entrelinhas. Ser como criança não fala de ser menino, infantilidade, não fala de imaturidade. Ser criança nos fala exatamente das características que as crianças carregam e que nós, adultos, deveríamos ter. As crianças são puras, sim ou não? Isso vai falar da pureza, que a criança é pura, ela não julga, não é verdade? A criança, ela acredita em todo mundo, ela não julga ninguém, não condena ninguém. Crianças se divertem, sim ou não? Quem gosta de se divertir? Obviamente, irmãos? Como uma criança. Se divertir como uma criança. Eu acho essa uma beleza, uma beleza do Evangelho. Aqueles que encontram Jesus, eles aprendem a se divertir na simplicidade, na pureza da vida. Nós somos uma igreja muito divertida, sim ou não? Eu sei porque isso já aconteceu em vários encontros nossos, seja em GC, reuniões que a gente fez, pessoas que nos visitaram ficaram impressionados com o ambiente leve, descontraído, de alegria, sem ter uma bebida ou uma droga sendo oferecida. A gente não precisa de nada disso. Nossa alegria está em Cristo, nossa alegria é fruto do Espírito Santo que nos uniu e que nos permite, de fato, desfrutar disso. E quando nós estamos juntos, é dessa comunhão que nós desfrutamos, sim ou não? Eu gosto desse ambiente leve, eu gosto de me divertir. Cheguei hoje de manhã, entrei lá na sala dos voluntários para deixar minhas coisas como eu faço todo domingo de manhã. Chego lá, tem uns quadros
na sala dos voluntários. Não sei se eu poderia dizer, são dos professores, diretores, coordenadores, dos cátedras da faculdade. E eu sempre brinquei falando para eles que eu queria que tivesse um quadro meu ali também, porque, afinal de contas, estou ensinando todo domingo aqui nessa faculdade, né? Tem que ter um quadro meu ali. Vou botar uma beca daquela, vou pedir para alguém tirar uma foto, fazer um quadro daquele e botar lá. Brincadeira, obviamente, fico brincando. E aí eu cheguei hoje e tinha foto minha em todos os quadros. Os irmãos cortaram minha carinha, né, e colocaram em cada uma daquelas pessoas lá. E foram super... Eu fiquei impressionado com os detalhes, porque se a foto olhava para a direita, eles acharam exatamente um rosto meu que olhava para a direita. Se eu olhava para frente, se eu olhava para a esquerda, para frente, se eu olhava para cima. Ficou perfeita a montagem. E aí tiveram todo o cuidado de encaixar de uma forma que não precisasse ser colado para não estragar os quadros, né? E assim, né, quem que faz isso com o pastor dele? Se não tem certeza, é isso aí. Se não tem certeza, né, que o pastor vai rir e vai brincar junto. Porque quem tem amor à vida e à salvação, não faria, né? E eu fico muito alegre, muito feliz de ver que parece que os nossos voluntários, meus líderes captivaram o meu coração, porque sabe que eu sou assim, né? Sentei ali para poder começar o segundo culto, eu falei, cara, botaram Jesus na câmera. Eu falei, cara, Jesus agora, o Célio perdeu a função dele no teatro, agora é você, viu, Isaías? Se prepara, agora todas as peças é você. É bom viver a vida assim, sim ou não? Não olha para a cara do pastor, vê aquele cara mal-humorado que... Isso não estava no combinado, você baixou, né, cara? É porque mandaram no grupo, tá lá, ó. Vocês conseguem perceber, o meu rosto está justamente, ó, quebradinho, pulado, igual ao do cidadão. Então, assim, houve reunião de planejamento para isso aí, tudo nas escondidas. A sorte deles é que eu entendo, cara, que o Senhor nos chamou para sermos como crianças. O ministério é leve, eu não tenho dúvida que havia seriedade de Jesus com os seus discípulos no ensino, na operação da obra, mas havia muita alegria, muita diversão. Sim ou não? Porque criança se diverte, gente. Criança, quando está junto, acabou. Eu tenho filho, eu sei como é que é. É assim, quando a gente se encontra, cara, vamos nos divertir com o que Deus está fazendo, vamos nos alegrar. Como que a gente pode fazer que esse dia inteiro que a gente passa junto, que tem alguns aqui que a gente fica o dia inteiro, das 8h30 da manhã até das 8 da manhã até as 9 da noite, para que não seja maçante, para que não seja pesado, como? É o Espírito de Cristo que nos leva a isso, sim ou não? Crianças se divertem. Nas crianças não há maldade. Crianças, como eu disse, elas acreditam em todos. As crianças, elas também têm que prestar conta, sim ou não? Tem papai, não é verdade? Tem mamãe, para prestar conta, para dizer do que foi feito, para ser corrigida, disciplinada. A criança também depende dos seus pais. Há uma dependência. Aí Jesus vai dizer o seguinte: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. O que Jesus quer dizer com se humilhar, gente? Como uma criança. Eu sei que quando nós pegamos algumas palavras no português, que foi o termo que foi traduzido do grego, humilhar, e é exatamente o que significa a palavra no grego, para nós, talvez o significado não soe tão bem, porque todo idioma, a gente precisa entender que o idioma, ele se moderniza, ele se desenvolve, e aquilo que significa humilhar no grego antigo, koiné, talvez, né, para nós não tem o mesmo significado, obviamente, queridos. Muitas das razões disso é porque para o ego, a humilhação, ela é terrível. O ego, ele não gosta de ser humilhado. Então é por isso que a humilhação, ela ganhou um significado, um sentido pejorativo no português, mas espera aí. Jesus, ele foi manso e humilde de coração. Aquele que é humilde não tem problema de ser humilhado. Quem tem dificuldade com humilhação é aquele que não tem nenhum problema, aquele que não se quebrantou ainda. Não é verdade? Eu não tenho nenhum problema quando eu estou servindo, fazendo alguma coisa, e alguém chega e faz algum tipo de exigência, ou me trata mal, porque a minha disposição é para servir. É para servir. Essa pessoa vem e fala: não, você me desculpa,
vou melhorar aqui, vou fazer isso certo, vou corrigir isso aqui. É assim. O servo, ele está à disposição. Mas o termo, no grego, ele vai ter um significado um pouco além, vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando nós atingimos a vida adulta, tudo o que nós queremos é liberdade, independência e autonomia. Sim ou não? O sonho de todo adolescente é chegar aos 18 anos para quê? Para não dar satisfação para mais ninguém. Ele quer a liberdade, ele quer a independência, ele quer a autonomia. É assim. Um adulto voltar às condições da infância é considerado que um retrocesso. Humilhar no grego significa justamente isso, você descer ao nível. Ou seja, eu sou um adulto, eu vou descer ao nível da criança. Isso quer dizer que a partir desse momento que eu atingi a autonomia, atingi a independência, agora eu vou descer ao nível de depender. Eu vou descer ao nível de dar satisfação. Eu vou descer ao nível de depender de algum tipo de liberação, aprovação. Para muitos, isso é considerado humilhação. Mas Jesus, ele vai ser muito claro. O maior no reino dos céus é aquele que desce a esse nível de pureza. É aquele que desce a esse nível de dependência. É assim. Aí verso 5. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Além, de se fazer como uma, você também deve acolher e receber uma criança. Pois aquele que assim faz, recebe a ele mesmo, é o que o texto diz. E queridos, o texto aqui está na literalidade, exatamente isso. Jesus está nesse momento falando de criança, em termos de fase da vida. Ele está demonstrando o seu cuidado para com crianças, com as crianças. Não é o assunto da pregação, não vou pregar sobre isso. A Aline, minha esposa, já pregou aqui sobre o ministério infantil, não o ministério infantil, mas sobre discipulado de crianças, sobre nós termos um olhar de fato para a importância das crianças no meio da igreja. Então, um dia eu vou pedir para ela pregar sobre isso novamente, porque a igreja cresceu, muita gente nova chegou e precisa entender disso. Mas eu quero que vocês saibam de algo muito importante que o texto está abordando aqui. Eu não vou falar sobre essa questão, eu vou falar sobre os princípios. Mas aqui, o texto é bem claro. Cuidado com o que você faz com a criança. Nós, como adultos, devemos carregar o encargo de servirmos as crianças, de orientarmos a serem a Jesus. Exemplo de discipulá-las, levando elas a conhecerem a Jesus. Então, por isso, nós devemos acolhê-la como se Jesus estivesse acolhendo e fazer por ela da melhor forma. Agora, se você trata uma criança com descaso, em alguns casos até abusando delas, enfim, Jesus é muito claro sobre o tratamento, que cada um vai receber pela maneira que uma criança foi tratada por nós. Não é o assunto, como eu disse, é um parênteses, mas eu fecho parênteses aqui. Verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crer em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado nas profundezas do mar. Preste bastante atenção. Jesus vai falar sobre aquele que ocasiona o tropeço, ou o escândalo. Melhor seria que ele tivesse pendurado uma pedra no seu pescoço e fosse jogado no mar, nas profundezas do mar. O que acontece com alguém que amarra uma pedra de moinho no pescoço e joga na profundeza do mar, gente? Morre afogado, sim ou não? Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui? Melhor é a morte do que servir de tropeço. Melhor é a morte do que servir de tropeço. Verso 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Preste bastante atenção no que Jesus diz aqui. Os escândalos, eles vão acontecer. Entenda isso, tem que ficar claro para você. É inevitável que venham escândalos. Jesus nos afirmou isso. Eles vão acontecer. Não fique chateado, não fique triste, não fique desmotivado e nem desencorajado porque um escândalo aconteceu. Eles vão acontecer.
E aí você pode perguntar, mas pastor, por que Deus permite que o escândalo aconteça? Primeiro, Deus não está no escândalo. Escândalo é obra de homens, é resultado de pecado das pessoas. Pessoas falharam em obedecer a Deus, deram lugar à vaidade e caíram. Foi assim que aconteceu com Davi, foi assim que aconteceu com Sansão. Tem tantos exemplos na Bíblia, sim ou não? O que nós precisamos entender é o seguinte: é resultado das pessoas. Todos nós podemos cair da mesma maneira. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Segundo, Deus ele não tem nenhuma conivência com o escândalo. E é por isso que ele traz luz sobre o escândalo. A obra de Deus é pura, meus irmãos. Ele mesmo traz luz para que a sua obra permaneça pura. Ele tem esse zelo, esse cuidado. Deus ele não poupou os erros de Abraão, ele não poupou os erros de Jacó, ele não poupou os erros de Moisés, ele não poupou os erros de Davi. A Bíblia não é um conto de pecados dos grandes, ela apresenta realidades, inclusive as falhas e os pecados dos grandes homens de Deus. Sim ou não? Não é verdade? Está lá, está escrito. Basta você ler e você vai ver que Davi adulterou. Davi planejou a morte de um aliado seu para poder possuir a sua esposa. Agora, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor traz à luz o pecado do outro? Para que a glória seja dele, somente dele, apenas dele. O Senhor mesmo, ele traz luz sobre todas as coisas, porque ele quer que de fato nós venhamos nos arrepender e caminhar no caminho de santidade. E ele mesmo nos advertiu: haverá escândalos. Não é isso que diz aí no texto que nós acabamos de ler? Haverá escândalos, mas o quê? Mas ai do homem de quem vem o escândalo. Entenda, o escândalo ele vai existir, mas ele não precisa vir a partir da sua vida. Ele vai existir, mas ele não precisa acontecer a partir de nós. Nós não podemos de maneira alguma permitir que venhamos a servir de instrumento nas mãos do inimigo para atingir a reputação da obra de Deus. Nós precisamos nos guardar, lembrando que o que vão falar da gente, o que vão falar de você de alguma maneira, vai afetar aquilo que o Senhor está fazendo. Verso 8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, faz o quê? Corta e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo. Queridos, o texto aqui não é literal, é uma metáfora. Lembra da escola? Você lembra? Figura de linguagem? Não, português? Lembra de hipérbole? Não, né? Hipérbole é uma figura de linguagem, de quando você fala algo exagerado. Jesus aqui, ele vai usar de uma figura de linguagem, de uma hipérbole, justamente para nos mostrar o seguinte: você não vai arrancar sua mão do seu pé, mas ele está nos ensinando, você precisa arrancar o que pode ser um tropeço. Você precisa ser radical. O que Deus quer nos dizer é o seguinte: arranque de você o que pode te fazer se tornar uma causa de escândalo, o que te faz pecar. Mas alguns podem perguntar: mas pastor, como que nós arrancamos? Confessando e deixando de lado. Você precisa confessar e deixar. Você precisa. Nós precisamos ser honestos e trazer luz sobre. Entenda uma raiz de pecado que possa ser usado pelo diabo contra nós. Entenda uma coisa, querido: se você não trouxer luz, Deus vai trazer. Porque tem coisas que o Senhor está falando aos corações aqui, há tempo. Seja através de mensagem, de pregação, ou ao teu espírito, falando a você que você deve deixar aquela prática, que você deve se liberar daquilo, e você não obedece, você não se arrepende.
Às vezes eu já ouvi isso de muitas pessoas: estamos esperando uma direção de Deus, mas Deus já deu, gente. Você está na palavra, você tem a Bíblia, você tem o Espírito confirmando dentro de você, a direção já está clara. O pecado, ele tem que ser abandonado, ele tem que ser tirado. Nós precisamos ser honestos, precisamos trazer luz, para que o diabo não venha usar isso contra nós. Entenda, queridos, o Senhor não trouxe ainda a luz, porque Ele está esperando você trazer. Existe algo que você precisa de fato confessar e deixar? Irmãos, eu vou ser muito rasgado hoje, muito transparente, costumo ser. Eu estou terminando, eu prometo, eu estou caminhando para o final, mas eu preciso ser transparente com os irmãos, porque a gente fala às vezes, né, tropeço, não seja escândalo, parará, mas os irmãos às vezes podem guardar aquilo ali, acha para quem essa palavra serve, mas não está para si. E eu quero ser rasgado aqui de tocar em pontos que vieram ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra. Coisas bem claras, que pode ser prática, que pode estar escondido, que ninguém sabe, só você sabe. Mas o Senhor de fato, Ele quer trazer luz, para que venhamos a ser ainda mais puros e mais perfeitos na obra que Ele nos deu. Existe algo, meu irmão, e aqui, né, o óbvio tem que ser dito, né, gente? Então vamos lá. Existe algo na área sexual que tem sido uma luta para você? É melhor você confessar uma tentação do que você confessar um adultério, do que você confessar uma fornicação, do que você confessar um abuso. Existe alguma prática pecaminosa que precisa ser confessada por você? Prática, ou seja, coisa que você faz parte da tua vida. O Espírito está trazendo luz dentro de você, tentando te levar ao arrependimento, mas você tem resistido e ainda mantido. Existe alguma vaidade, vergonha, que te impede de confessar essa prática? O Senhor está te dando oportunidade, queridos, de você tratar isso sem exposição e escândalo. Você cometeu algum pecado grave que pode ser considerado crime? Abusou de alguma criança ou de alguma mulher? Cometeu estupro? É envolvido ou foi envolvido com tráfico de droga, prostituição? Comprou, usou ou faz uso de documento falso? Envolvido com agiotagem, organização criminosa, extorsão? Você tem usado, queridos, de má fé, da confiança que foi dada a você, por alguma razão, por alguém, no seu trabalho, usando indevidamente recursos que foi colocado na sua mão, para a sua administração, desvio de recursos, desvio de dinheiro, desvio de finalidade, mentiras, orgulho ferido. Isso leva você a falar mal das pessoas, falar mal dos seus líderes, está sempre reclamando. Você é sempre o certo, você é o perfeito, o outro nunca. Semeia contenda entre as pessoas, semeia contenda entre os irmãos. Tenta fazer pessoas refém das suas emoções, ficando chateado e manipulando as pessoas a fazerem a sua vontade, porque senão o estresse estoura, grita, dá show. Meus irmãos, o Senhor quer tratar isso entre nós. O Senhor está nos levando justamente a deixarmos o de lado. Eu citei uma lista aqui, mas tem outras coisas que provavelmente não estão nessa lista que eu acabei de citar. Você pode estar parecendo bem, pode estar parecendo normal, pode estar parecendo inteiro, pode até estar parecendo íntegro, mas há morte se alguma dessas coisas são uma prática na sua vida. E o Senhor te convida nessa manhã a arrancar tudo aquilo que possa ser usado pelo diabo como tropeço na sua vida. Lembre-se que Jesus, Ele vai nos ensinar. Melhor seria a morte do que o escândalo. Melhor seria a morte
do que o escândalo. Não permita que aquilo que você cometeu ou aquilo que você tem cometido venha servir de tropeço na vida de alguém, na vida de ninguém que o Senhor está trazendo para si. O Senhor nos chama nessa manhã, de fato, a nos arrependermos e consertarmos e corrigirmos a nossa vida. Eu quero te convidar, meu irmão, a você se colocar de pé aí no seu lugar. Queria te convidar você a fechar os seus olhos. Toda a igreja com seus olhos fechados. Se você está percebendo dentro de você o Senhor te levando, trazendo à memória alguma coisa que precisa ser confessada, eu queria te convidar, se você sair do seu lugar e se ajoelhar aqui à frente, nós vamos orar por você. Sem nenhum tipo de constrangimento. Ninguém aqui é juiz, ninguém aqui é Deus. Todos nós sabemos de onde viemos, todos nós sabemos o que nós carregamos, todos nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Eu mesmo sei que se não fosse a graça de Deus na minha vida, estou aqui para acolher, para orar. Mas o Senhor te chama. Vem aqui embaixo. Pode vir aqui embaixo. Ajoelha aqui na frente, nós vamos orar por você. O Senhor, Ele quer de fato fazer uma obra na sua vida.